Graça e paz. Vamos ouvir a leitura de um texto no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a tua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. Para conhecer uma pessoa, temos que olhar além das aparências. Ver além das aparências significa ver o conteúdo e a sua procedência. A sociedade é muito preocupada com a aparência dos homens, mas Deus só considera o caráter, aquilo que nós somos. A religião trata da aparência das pessoas, mas Deus cuida da realidade interior. No caso da religião, cai bem aquele ditado popular, aquele provérbio assim: por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Acontece, irmãos, que as pessoas se apaixonam pela bela viola e não se dão conta do pão bolorento. Aqui está uma questão importante. E Jesus não economizou palavras quando falou dos periféricos da religião. Eu vou ler o texto aqui, você pode acompanhar comigo. Você pode abrir aí Mateus, o livro de Mateus, capítulo 23. Eu vou ler aqui a partir do versículo 27 até o 28. Jesus dizendo: pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Aqui, Jesus tocou no ponto nevrálgico da religiosidade vazia e inútil. A religião se preocupa muito com a parte exterior, prioriza o comportamento e prefere a conduta da pessoa. Mesmo que a religião focasse o interior da pessoa, ela não tem o poder de remover essa imundícia que Jesus falou. Ela não tem poder para remover essa sujeira e nem regenerar a pessoa. Ela não tem poder para remover essa iniquidade
que Jesus disse aqui, iniquidade alojada dentro da pessoa. Tudo que a religião consegue é levar a pessoa a parecer, mas não ser. E esta é uma diferença fundamental entre parecer e ser. Deus em Cristo leva a pessoa a ser uma nova criatura. Gálatas capítulo 6, versículo 15. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Isso. Aqui na versão que eu estou lendo, diz assim: o que realmente importa é ser uma nova criatura. Então, nós vemos aqui que o que vale para Deus é ser uma nova criatura. E nós só podemos ser uma nova criatura em Cristo. Ao pecar, o homem se tornou uma velha criatura, totalmente comprometida com o pecado. E esta velha criatura não tem conserto, não tem jeito, não tem solução para ela. Deus só tem uma maneira de tratar com a velha criatura. Romanos capítulo 6, versículo 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Essa é a maneira de Deus tratar com a velha criatura, com o homem velho da humanidade. Tudo o que diz respeito ao homem velho está morto, está crucificado e morto com Cristo nele. Portanto, se está morto, deve ser despojado pela fé na palavra de Deus. Jesus Cristo não veio para remendar o homem velho da humanidade, nem para melhorá-lo, nem para instruí-lo ou educá-lo. Não tem como, não dá para ensinar a santidade ao homem velho. O homem velho é pecaminoso e sua estrutura é enganosa. Deus não tem nenhuma expectativa, nenhuma esperança com o homem velho. Tem que morrer. Qual é a opção oferecida por Deus? Morrer ou morrer. Morrer ou morrer. Morrer em Cristo. Estou aqui falando do ponto de vista espiritual. Morrer em Cristo, no corpo de Cristo, lá na cruz, conforme o texto nos mostrou aí, que foi lido para nós, Romanos 6,6. Deus não tem melhorias para o homem velho. O velho homem não muda, ele não muda, não tem mudança espiritual. Desde o dia que o homem pecou e se tornou homem velho,
ele continua do mesmo jeito. Do mesmo jeito, mas piorado, porque ele piora com o tempo. Se tivesse outro jeito de Deus tratar conosco, tratar com o homem velho, o meu, o nosso, se tivesse outro jeito, ele não teria crucificado o homem velho em Cristo lá na cruz. Agora, para crucificar o homem velho, Jesus Cristo tinha que ter esse homem velho nele, em seu corpo. Foi o que aconteceu lá na cruz. Homem velho não é uma idade avançada, mas uma natureza antiga e pecadora, como o título de uma música: Mate o velho. Só que o velho tem que morrer, o velho homem tem que morrer na cruz em Cristo, é lá. E aí não é nem mate o velho já foi morto, você precisa crer, você precisa crer. A cruz de Cristo leva cada um de nós à estaca zero e nos oferece um novo começo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E Cristo vive na nova criatura. Já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A realidade interior da nova criatura é Cristo. Não mais eu, mas Cristo. Cristo é o novo em mim. Tudo que é novo está na pessoa de Cristo, e Cristo é o novo em mim. Portanto, irmãos, não faz sentido, para mim não faz sentido você ser uma nova criatura e continuar na velha criatura e continuar com as coisas velhas da velha criatura. A nova criatura não pode voltar a ser uma velha criatura. A velha criatura foi desmanchada na cruz. Então, a nova criatura não pode voltar a ser uma velha criatura, nem viver na prática das coisas velhas. Não pode voltar a viver nas coisas velhas. Agora, a nova criatura, ela não pode voltar à velha criatura, a ser uma velha criatura, a viver nas coisas velhas, não porque ela é perfeita aqui, mas porque ela é uma nova criatura em Cristo Jesus. E Cristo Jesus é a sua identidade interior. Isto não impede de sermos tentados com as vis tentações de Satanás e passarmos por lutas neste mundo. O nosso corpo envelhece, ele vai envelhecendo e sofre as consequências disso. Mas para quem crê no Senhor Jesus Cristo, ainda que a parte exterior, o exterior se corrompa, o interior se renova dia a dia ou todo dia. Paulo falou isso. Jesus não olhava a aparência dos homens, mas com isso eu não estou dizendo que não devemos ter cuidado
com a estética e com a higiene pessoal de modo geral. Nesse sentido, cuidar da aparência física, é algo importante e faz parte da vida. Mas quando se trata da vida espiritual, precisamos olhar além das aparências. Irmãos, a obra de Deus está focada no ser e não no parecer. Temos que tomar muito cuidado com a semelhança, sem a realidade. A semelhança pode ser apenas uma imitação do original. Imitação envolve engano. E a tática satânica é a do engano. Sempre foi, desde o começo. E para que seus enganos tenham sucesso, é preciso que venham disfarçados com certa aparência. A raça humana é resultado de uma trapaça engenhosa que resultou numa estrutura humana enganosa. Jeremias capítulo 17, versículo 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Coração não é nem corrupto. O profeta disse que é desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo ou conhecê-lo? Então, irmãos, o homem no pecado tende-se ao engano, tanto de ser enganado como para enganar também. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 13. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Você vê? Os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado, né? Então, é o que o texto diz. Importante isso aqui. Mas os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quem é o perverso? Perverso é qualquer pessoa que nasce neste mundo, por isso que precisa de salvação. Todos nascem perversos, fora do verso, fora da rima, fora da ordem e na contramão da verdade de Deus. Irmãos, não somos o modelo original de Deus. Por isso que precisamos ser regenerados, nascidos de novo. A estrutura interior enganosa do perverso se disfarça por meio de aparência enganadora e se torna, como diz o texto, impostor, ou seja, falsa postura. Este foi um dos meios, um dos caminhos pelos quais
o evangelho parecido se infiltrou. E temos que tomar cuidado com isso. Muita gente vê como Isaque na velhice. Não consegue distinguir corretamente entre um e outro. Jacó se passou por Esaú e Isaque passou batido. Tem muita gente que fica nas semelhanças periféricas e não procuram verificar a realidade de perto. Hoje é muito fácil adquirir um produto que não seja original. Muitos produtos que estão no mercado têm cara de original, mas quando examinado mais de perto, não passa de uma fraude. No terreno espiritual, isso acontece com muita facilidade. Existem falsificações aberrantes que até o mundo nota, mas tem falsificação muito sutil, muito sofisticada, e precisamos analisar bem e bem de perto, à luz da palavra de Deus. Um programa de TV sobre os peixes mostrou um peixinho que faz mimetismo com as pedras. O que é isso? Ele fica parecido com o ambiente, ele fica da cor das pedras. O caso desse peixe aqui, ele fica idêntico às pedras do ambiente, que não conseguimos distinguir se é pedra ou se é peixe. O especialista consegue. Ele se disfarça de tal forma que só um perito pode identificar a diferença. A caça se aproxima dele, pensando que é pedra, e ele dá o bote certeiro e come e pega. Que peixinho safado, né? Como ele aprendeu isso? É a lei da sobrevivência. É uma espécie de mimetismo que ocorre muito entre os animais. Mas essa ideia de parecer com o ambiente para sobreviver, para ser preservado e para levar vantagem, é muito parecido com uma coisa espiritual. Uma espécie de mimetismo espiritual também acontece. O pecador quer sobreviver, quer ser preservado, quer levar vantagem, mas pelos critérios do Evangelho, o pecador tem que morrer. Estou falando da morte em Cristo. Tem que morrer em Cristo. O Evangelho de Cristo anuncia a morte e a ressurreição de Cristo, mas também notifica a nossa morte, a nossa ressurreição juntamente com Ele. Primeiro, é preciso examinar a morte com Cristo. Ou melhor, primeiro é preciso experimentar a morte com Cristo, para depois viver juntamente com Ele. Ser preservado, ser salvo e aí sim ter toda a vantagem da graça de Deus.
Quando pela fé na palavra de Deus você se vê crucificado com Cristo, então você é autêntico, você tem a realidade. Não se engane e nem deixe ser enganado, e nem engane ninguém. Cuidado com a postura falsa, cuidado com o mimetismo. Outro caso interessante, quero compartilhar com os irmãos também. Outro caso de mimetismo interessante é um estudo que foi feito sobre as mariposas da Grã-Bretanha. Depois da Revolução Industrial Britânica, na segunda metade do século XVIII, os caules das árvores ficaram mais escuros. E as mariposas daquela região também ficaram mais escuras nos caules disfarçadas. As mariposas se confundiam com os caules e os predadores não viam. Antes, elas não eram tão escuras, nem os caules das árvores. Mas depois do advento da indústria, veio a poluição. E a fuligem, grande parte dessa fuligem, foi jogada no ar e descia para os caules das árvores. E ficaram empretecidos, mais escuros. E as mariposas também ficaram mais escuras, para se adaptarem e acomodarem aos caules, por uma tendência de se protegerem. Mudaram de cor, mas não de natureza. Muitos estão mudando superficialmente de cor, de aparência, de comportamento, estão se adaptando dentro da igreja, dentro do cristianismo, mas sem mudança essencial, aquela mudança que o Evangelho produz, mudança de natureza, sem novo nascimento, sem a morte com Cristo para o pecado, sem a vida ressurreta de Cristo operando dentro, no interior, não tem salvação nenhuma. Muitos são tomados de uma aparência, mas não admitem a morte com Cristo na cruz para o pecado e a mudança de natureza. Admitem que Jesus tem a solução. Interessante. Admitem que Jesus tem a solução eficaz para o pecado, mas não aceitam o fim do pecado em suas vidas. Esse engano satânico tem como objetivo principal ocultar, distorcer, utilizar mal ou colocar de lado a revelação de Deus a respeito da cruz e da obra de Cristo naquela cruz. Onde Satanás foi vencido, lá na cruz, e nós fomos salvos mediante a nossa morte com Cristo e também a nossa ressurreição com Cristo. Esse engano impede que a pessoa creia na sua crucificação com Cristo. O engano tem duas tendências. Procura proveito próprio
e diante da frustração vai a desforrar. O engano tem essas duas características. Ou seja, uma vez iludido, tende-se a iludir os outros. E isso é terrível. Veja bem, o enganado termina frequentemente em enganador. Se você é um enganado e não sair disso, você vai terminar como um enganador, enganando os outros também. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos de 6 a 12. Atos 13, versículos de 6 a 12. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus, mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor, pois agora eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. Mas mesmo no mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda procuravam quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Eu quero destacar algo aqui, algo importante. Elimas, o mágico, falso profeta, procurando afastar da fé na palavra de Deus o procônsul. Você vê? O falso profeta, o enganador, sempre procura afastar a pessoa da fé na palavra de Deus. Elimas, o mágico, falso profeta, estava fazendo isso, procurando afastar da fé na palavra de Deus o procônsul. Paulo não disse: moço, por favor, estou pregando aqui, por favor, pare com isso. Ele não disse isso. Ele disse assim: ó filho do diabo, filho do diabo. Significa que, em relação à mensagem enganosa que tira as pessoas de Cristo crucificado e minimiza a suficiência de Cristo, não devemos ser elegantes com as palavras, mas dizer que é do diabo mesmo, vem do inferno, é falsa. Tem conversa. É o que aconteceu aqui. Então, irmãos, só o Evangelho de Jesus Cristo merece crédito. Por quê? Porque Ele é o único Deus Salvador e poderoso. Porque é o único que amou o mundo
do jeito que Ele amou. Porque é o único que tem cacife para salvar. Porque é o único que assumiu a responsabilidade do pecado de todos. Porque Jesus Cristo é o único que morreu na cruz pelos nossos pecados e com os nossos pecados em seu corpo. Ele é o único que morreu pelos pecadores e com os pecadores em seu corpo. Porque é o único que na cruz do Calvário nos atraiu em seu corpo e nos fez morrer com Ele para o pecado. Porque é o único que ressuscitou dos mortos e nos deu a sua vida. Mais do que isso, Ele mesmo se tornou em nós a nossa vida, se tornou em mim a minha vida. Cristo vive em mim a sua vida justa e santa, porque Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque é o único dono de tudo, além de ser o tudo de Deus para o nosso nada, porque é o único que prometeu voltar e voltará para nós e para nós. Porque é o único que prometeu voltar e voltará para nós. E também para destruir esse velho modelo de mundo e criar um novo céu, uma nova terra. E Pedro falou: nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. O que adianta viver na igreja com pompas, ritos, religião, cerimônia e tudo mais, e depois ficar de fora? Sem novo nascimento em Cristo, ninguém irá chegar lá. Se você ainda não é nascido de novo em Cristo, não dê mais um passo em vão, sem o novo nascimento em Cristo. E se desejar nascer de novo, faça esta oração: creio e confesso que quando Cristo morreu, eu morri com Ele, e quando Ele ressuscitou, eu ressuscitei juntamente com Ele. Agora Cristo vive em mim. Cristo vive em mim.